pessoal, hoje parte 2 da última trombeta. Presta bem atenção, eu sugiro até que você reveja o vídeo passado para você continuar com a mesma ideia, para não perder a concatenação de ideias, tá? Para ser ato contínuo. Se eu gravasse um vídeo único ficaria demais, ficaria muito pesado para você. Divide e gravar em dois, para que você absorva o conteúdo e eu possa falar devagar. Sim, Daniel com a mesma roupa, mesmo cenário, estou gravando no mesmo dia, tá bom? Pela capacitação de Deus, pela minha força, eu não conseguiria. Então eu sugiro que você assista um outro vídeo no nosso canal que vai corroborar para que você entenda melhor. Eu terminei o vídeo passado falando daquele monte de J. Como assim aquele monte de J? Jesus, batizado por João, pai José, traído por Judas, nascido na Judéia, na cidade de Jerusalém, tanto J ali no meio. Quer dizer, numa época que não existia o J, não pode, o nome de Jesus não é falso, Daniel. Estão falando aí que é Yeshua, Yeshua HaMashiach. Sim, é um nome também, né? Tá certo, Yeshua, ok, não tinha o J naquela época. Mas você quer entender melhor por que o nome de Jesus tem poder? Assista um vídeo, O Mistério dos Acrósticos, O Mistério dos Acrósticos. Tá aqui no meu canal do YouTube. Lembrando, dá um joinha pra gente. E se inscreva no canal, participe desse exército, sabe? Seja um trombeteiro do rei, invista nesse ministério, ora por nós, apoia, divulga esses vídeos. Quanto mais pessoas inscritas no canal, mais ferramentas o YouTube me dá para alcançar as vidas. E esse é o objetivo, esse vídeo é de graça para você. E cada um colabora segundo a sua prosperidade, se Deus assim mandar. Em amor, não com medo de maldição, nem buscando recompensa, simplesmente porque ama essa obra, porque ama esse ministério, porque daqui você está recebendo água viva que está matando a tua sede e está te dando discernimento, está dando orientação para a sua vida, está dando norte aos perdidos, tá? Essa é a função desse canal, né? Honrar ao Cordeiro e amar a sua vida e fazer com que você seja mais do que vencedor e desfrute de uma vida em abundância. Luta todos nós vamos ter, aflições todos nós vamos ter. Esse soldado que vos fala passa por muitas aflições e que se não fosse Deus eu já teria perecido. Então conto também com as suas orações, tá bom? Então veja lá o mistério dos acrósticos, tá bom? Lembrando que tem muitos paradoxos na Bíblia, né? Adão, quando pecou, ele se cobriu com folhas de figueira, e a figueira representa Israel, né? E a chave de tempo de Deus, né? Então, prosseguindo, vamos entender melhor o que é essa questão das trombetas, a última trombeta. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Então, Adão e Jesus, tá? Paulo está falando isso. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, né? Jesus fala, eu vim lá de cima, vocês não podem entender, vocês mal entendem as coisas naturais, quanto mais as sobrenaturais. Então, por isso, nos vídeos, eu tenho que fazer mensagens cifradas. Nos seminários presenciais, eu posso falar com mais tranquilidade. Esse ano não tem mais seminário. A gente vai retomar o ano que vem, tá? Soldado ferido num combate, nesse momento Daniel precisa descansar, precisa cicatrizar as feridas, né? Estou fazendo um tratamento, enfim, né? Tudo tem o seu tempo, modo e propósito, mas vou continuar assim, para a honra dele, vergonha do inferno, produzindo vídeos de qualidade para edificar a sua vida, escrevendo livros, o tomo 2 agora da História de Mitre, né? E escrevendo outros livros também, o Efeito Lúcifer, que vai ser publicado pela Novo Século Ágape, e também uma história infantil, O Vampiro que Não Gostava de Sangue. Continuo produzindo, Mente Vazia, Oficina do Diabo, né? Então, os que estão na terra são semelhantes ao homem terreno, os que estão no céu, homem celestial. O que isso quer dizer? Aqueles que estão em Cristo são cidadãos dos céus, embora caminhem na terra. Agem diferente aqui. Não se seduzem pelos prazeres dessa vida, porque o nosso tesouro está lá, não está aqui. É isso que Paulo está dizendo. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, teremos também a imagem do homem celestial, quando você está em Cristo. Você brilha diferente, o seu olhar é diferente, o seu sorriso é diferente, o seu entusiasmo é diferente, a sua fé é diferente, o seu caminhar na terra é diferente, porque você tem fé. Você sabe que vai passar por aflições, ainda que você atravesse o vale da sombra e da morte, o Senhor é contigo, você sabe disso. Irmãos, eu lhes declaro que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, ou seja, você não vai em carne para o reino de Deus, né? Nem o que é perecível pode herdar o imperecível, lá as coisas não apodrecem, lá as coisas são eternas. Eu lhes digo o mistério, olha o mistério que Paulo fala, nem todos dormiremos, nem todos estaremos mortos, tá bom? Quando Jesus voltar. Mas todos seremos transformados. Então todos, quando Jesus volta para nos buscar, todos seremos transformados em corpo glorioso. Alguns não provarão a morte física, serão como Elias, serão
arrebatados, né? É o arrebatamento secreto. Eu sei que muitas linhas não acreditam nisso, eu creio, eu acho plausível, eu explico melhor no seminário de escatologia. Na limitação de um vídeo fica muito precário para explicar isso, tá bom? Mas a Bíblia dá muitas evidências disso, eu vou tentar citar algumas delas, como o próprio Elias, como Enoque, né? Então, corpo glorioso instantaneamente, assim como Jesus também. E outros, né, que já morreram, ou seja, estão mortos, né, serão glorificados. Todos nós seremos transformados, todos, tá vendo? Todos. Os vivos serão transformados num corpo glorioso, é isso que Paulo está dizendo. No momento de abrir e fechar do olho, num instante, num átimo de segundo, ao som do quê? Da última trombeta. Paulo falando da última trombeta, como é que ele sabia? Paulo esteve no terceiro céu, escutou palavras inefáveis que ao homem não era justo falar. Paulo sabia, né? Paulo sabia. Essa revelação só foi dada em Apocalipse. Como é que Paulo sabia? A última trombeta. Pois a trombeta soará, é um fato, a trombeta soará. Ele não coloca talvez soará, a trombeta soará, afirmação. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, os vivos. 1 Coríntios 15, 47 a 52. De que trombeta Paulo está falando? Lá do Apocalipse, Paulo foi ao terceiro céu. Eu vou explicar isso muito bem no livro A História de Mitre. Aguarde, o lançamento está previsto para dezembro desse ano. Qualquer imprevisto eu sinalizo para vocês, nossos seguidores, nossos leitores, tá bom? Né? Então veja só, Paulo continuando falando aqui. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não pereceremos, né, não pereceremos os que dormem. Ou seja, se estiver vivo, né, você já ganha o corpo glorioso na hora. Tipo aquele filme Deixados para Trás, fica só a roupa e você desaparece. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Claro, aquele que morreu, né, estará na glória primeiro. Né? Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, está escrito, arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, promessa, né? O que são, na verdade, 70, 80 anos de vida, perante a eternidade, estaremos com ele para sempre. Presta atenção no que você faz aqui na terra, viu? Colheita, você vai colher tudo que você plantar. Suas escolhas determinam a sua colheita, que você faça as escolhas sábias, tá? Consolem-se uns aos outros com essas palavras, tá? Eu estou dizendo isso para você. Console-se uns aos outros com essas palavras. Promessa de Deus. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. As trombetas convocavam assembleias. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Viram a presença de Deus de longe, o monte fumegava. Viram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Tinham medo, né? Nessa hora estão com medo, né? Depois queriam apedrejar Moisés. O ser humano é assim, viu? Líderes, falo para você, você vai acolher muita ovelha, você vai enxugar as lágrimas, você vai ajudar materialmente, você vai ensinar espiritualmente, você vai apontar o caminho, você vai ceder a sua casa, você vai abraçar, você vai acolher, você vai chorar junto, você vai lutar junto e de repente essa pessoa vai te trair. Judas traiu Jesus. Você vai passar por isso. Né? Os irmãos de José traíram ele. Né? Miriam traiu Moisés. Você vai ser traído, especialmente por pessoas muito próximas de você. Esteja preparado para isso, tá bom? Mas não feche o seu coração, não, tá? Eu me desapontei muito, escrevi isso em Catedral das Sombras. Né? E existem muitas pessoas que me traíram, me enganaram, me subtraíram, e eu conheço muitas pessoas que passaram por isso também, mas meu coração continua aberto, porque se eu fechar o meu coração, eu vou estar me furtando de ter amizades genuínas, verdadeiras, extraordinárias e maravilhosas. Meu coração continua aberto. E eu não guardo mágoa nenhuma. Não guardo, não carrego isso na mochila. Eu libero o perdão e pronto. Agora, convivência e afinidade. É escolha sua. José liberou perdão aos seus irmãos, mas não está escrito que conviveu com eles, né? Nessa hora, eles estavam com medo, mas depois apedrejaram Moisés. Aí continua, tá? Então, líderes, fica aviso aqui, não se surpreendam, tá? Se eles forem ingratos com vocês. O próprio Jesus foi traído. Então, Moisés disse ao povo, não tenham medo. E hoje eu posso dizer tranquilamente para vocês, não tenham medo do Apocalipse. Não tenham medo do final dos tempos. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja com vocês e os livre de pecar, né? Isso aí, Êxodo 20, de 18 a 20. Está dizendo para não ter medo. Moisés diz, não tenham medo, né? Não, medo não é o medo de
castigo de Deus. Deus disciplina, Deus não castiga, são coisas diferentes. O medo é de se afastar de Deus. Sabe, como o filho pródigo, como o próprio Lúcifer. Ficar em escuridão, ficar nas trevas. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é você ficar distante de Deus. Você andar à deriva por esse mundo, não ter mais aquele amor, aquele abraço de pai. Isso é o pior dos desertos, né? É o pior dos infernos, é estar longe de Deus. Não se distancia dele, não. Você vai perecer em muito, né? Esse sim é o pior dos pesadelos, ficar longe de Deus. Então eles estavam alertando perigo. Então as trombetas, né, voltando aqui, alertam perigos, anunciam bênçãos. Olha só o que mais diz. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Anjos com grande som de trombeta. E esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Né? Olha só, aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovarem, quando Israel florescer e suas folhas começarem a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Mateus 24, 31 a 32. E hoje está muito mais próximo do que esse livro. Então a figueira é Israel. Nasceram as folhas em 48. Não vai passar essa geração, pense as coisas aconteçam. Uma geração 70 anos, 2018. Naquele dia o Senhor debulhará desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito. E vocês, israelitas, serão ajuntados a um. O povo de Deus vai ser reunido. Em espírito, claro que não local físico, né? Naquele dia soará uma grande trombeta, anunciando, juntem-se os filhos de Deus, a trombeta está tocando, se juntem, remanescente fiel, nós temos que ficar juntos, lutar juntos, minha luta é tua luta é minha luta, sua vitória, minha vitória, minhas vitórias que Deus me capacita, é tua vitória também. Os que estavam perecendo na Síria, os que estavam exilados no Egito, virão e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isaías 27, 12 a 13. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus 8, 11. Eu lhes digo que muitos, não poucos, muitos, virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Muitos virão. A gente fica julgando as pessoas, Deus sabe quem ele vai reunir. O remanescente vai ficar unido. Claro, passaremos pela primeira etapa da tribulação, eu creio. Se você pensa diferente, não vamos discutir por causa disso. Mas não tenha medo. Deus protegeu Noé e a sua família do dilúvio. Não tirou Noé da terra, não arrebatou da terra. Ele estava aqui no dilúvio. Deus protegeu os hebreus do Egito durante as pragas. Ele não tirou eles da terra, mas permaneceu e protegeu. O sangue os cobriu, celebrar aquela ceia antes, que nós já falamos no vídeo passado, né? Então, veja bem, na primeira metade da tribulação, Deus vai te proteger. Não fica preocupado, vou estocar alimento, vou construir um bunker. Você não tem como escapar da fúria da natureza, terremoto, maremoto, tsunami, furacão. Você não tem como escapar, pandemias. Ou Deus te protege, ou você está literalmente lascado. Está no mato sem cachorro, em outras palavras, né? Quando Deus abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse aqui é um silêncio de expectativa, que algo grandioso vai acontecer. Algo extraordinário e talvez perturbador. Viu 7 anjos, lembra lá de Josué? 7 sacerdotes, 7 trombetas. Agora na visão de João, e Paulo fala da última trombeta, né? Lembrando, vídeo passado? Expectativa, vi 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, prontos para cumprir a ordem, e eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou em pé junto ao altar. Ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. A sua oração sobe a Deus como aroma suave. Né? Como a ti, Senhor, vem depressa, como diz o salmista, parênteses aqui, como a ti, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz, quando clamo a ti, que seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Né? Ou seja, não é o ouro nem prata, é a sua oração que é importante para Deus. É claro que precisa de investimento, mas isso é fruto de amor. Fazer por interesse não adianta. Fazer para comprar a bênção não adianta. Né? Aquele que veio para roubar, matar e destruir. Pega o texto lá, João 10:10. Não é o diabo. Está escrito, quem faz isso é o mercenário. Jesus diz, eu sou o bom pastor, mas o mercenário rouba, mente, engana, o falso profeta, o falso pastor. Fica atento a isso, tá? Então, não era o ouro nem prata, tá lá em Salmo, tá bom? Coloca, Senhor, uma guarda na minha boca.
Cuidado com o que você fala, você pode atrair desgraça. Vigie a porta de meus lábios. Para de fazer mexerico, para de fazer fofoca, que você louve a Deus. Que você ore e vigie sem cessar. Deus abomina os maldizentes que falam mal dos irmãos. Não permitas que o meu coração se volte para o mal. Oração do salmista. Não permita que se volte para o mal. Nem que eu me envolva as práticas perversas com os malfeitores. Não faça parte dessa máfia que vai te oferecer um banquete, dinheiro, fama, poder. Me ofereceram cargos na política, me ofereceram para ser apóstolo, me ofereceram tantas coisas. Rompa com esse sistema enquanto há tempo. Deus está vendo, não brinca com Deus, eu estou te dando um alerta e paga um grande preço por isso. Né? Nem me envolva com as práticas perversas dos malfeitores, que nunca participe dos seus banquetes de luxúria, de arrogância, de soberba, de altivez, de mentira, de poder, de dinheiro, de fama, correr atrás do vento. Salmo 14, capítulo 1 de 1 a 4. Salmo 141, perdão. Salmo 141 de 1 a 4. Voltando aqui. E a mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. A sua oração, a minha oração, chega a ele. Quando você é justo, quando a arca está em primeiro lugar, quando Deus é em primeiro lugar na tua vida. Então o anjo pegou o incensário e encheu com fogo o altar, e lançou sobre a terra, e houve trovões, e vozes, e relâmpagos, e um terremoto. Será o Big One? Pesquisa sobre o Big One, estão esperando um grande terremoto. Então os 7 anjos que tinham 7 trombetas, 7 anjos, 7 trombetas. Lembra do vídeo passado? 7 sacerdotes, 7 trombetas. Então os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e o granizo e fogo misturados com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra e 1/3 das árvores e toda a planta verde. Será que isso não vai começar? E o segundo anjo tocou a sua trombeta. Algo como um grande monte em chamas foi lançado no mar, e 1/3 do mar transformou-se em sangue. E morreu 1/3 das criaturas vivas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. A maior frota naval está nos Estados Unidos. Mas caiu alguma coisa no mar, na América do Norte, essas ondas chegam até a gente, como um verdadeiro tsunami. Né? E também a terça parte da água potável vai ser destruída. A maior bacia hidrográfica potável do planeta está aqui no Brasil, Rio Amazonas. Morreu 1/3 das criaturas vivas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. Existem muitos meteoros vindo em direção à Terra. A NASA está preocupada com isso e está procurando meios de interceptar esses meteoros com mísseis. Meios, mas haja pontaria, hein? O nome da estrela é Absinto, tá? Absinto, não é Nibiru. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu, e 1/3 da terra ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, vi uma águia que voava no meio do céu e dizia em alta voz, ai, 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 3 vezes. 3 vezes Pedro nega Jesus, 3 vezes Jesus pergunta para Pedro, né? Olha, esse 3 também é um número, né? Dos que habitam a terra por causa do toque das trombetas. Ai, 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 por causa do toque das trombetas, que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Apocalipse 8, de 1 a 13. Aí o bicho pega. Nesse momento, eu acho que a igreja vai ser arrebatada. Nós não vamos ficar aqui para os outros 3 ais e eu vou explicar o porquê. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo, porões, onde os demônios tanto temem. Por isso que eles pediram para entrar nos porcos, né? Porque eles não queriam ir para os porões. 3 sentenças os anjos receberam. Ir para os porões, príncipe dos ares, né? Amaldiçoar a terra, canalizar vidas, influenciar comportamentos, causar cataclismo, causar doença, né? E a terceira sentença eu vou contar no livro A História de Mitre. Essa eu preciso explicar com detalhes, um vídeo não dá. E os anjos, olha aqui, epístola de Judas, tá? Judas não que traiu Jesus. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, deixaram o céu, reservou a escuridão em prisões, eternas até o juízo daquele grande dia. Então não é eterna, até o juízo daquele grande dia. Judas 1,6. Continuando, voltando, quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha.
todo o sol se escureceram com a fumaça que saía do abismo, quando esses anjos caídos nos porões serão soltos. E a fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como os escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar danos nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Ou seja, quem se converter está protegido, e quem não se converter vai ser atacado. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento por 5 meses. Quem está sofrendo sabe que 1 hora é terrível, imagina 5 meses. A agonia que eles sofrerão era como a picada de um escorpião, extremamente dolorosa. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. E os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. São demônios aqui. Tiraram sobre a cabeça algo como coroas de ouro, o rosto deles parecia rosto humano, os cabelos deles eram como de mulheres e os dentes como de leão. Tinham couraças como as couraças de ferro, ao som das suas asas como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham sobre eles um rei, o anjo do abismo. O anjo do abismo, tá? Cujo nome em hebraico é Abaddon, o destruidor. Em grego, Apolion. São demônios libertos do porão. O primeiro ai passou, os outros 2 estão ainda por vir, né? E aquela águia disse, ai, vai ter mais 3 ainda, esse aqui é o primeiro. Terrível, a gente não está mais aqui. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. E disse o 6º anjo que tinha a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande tigre Eufrates. Vem mais ainda, a coisa vai piorar. E os 4 anjos que estavam preparados, para que momento? Para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Foram soltos. Tem hora, tem dia, tem mês, tem ano. Não vamos impedir isso. Você só se prepara para isso. O número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões. Eu vi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi na minha visão tinham esse aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis escuras e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e a boca lançava um fogo, fumaça e enxofre, e 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, pandemias, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O Bill Gates já falou que a humanidade vai sofrer uma grande pandemia. Vou pôr aqui a matéria. O poder dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, pois as suas caudas eram como cobras, né? A serpente, o dragão, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade, que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Olha como o ser humano é turrão. Mesmo vendo o mundo desabar, não se arrepende. Eu vejo pastores que pregam a mentira numa cara de pau, não temem a Deus. É inacreditável isso, né? E não pararam de adorar demônios e ídolos de ouro, prata e bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver nem podem andar. E você continua adorando, né? Líderes continuam adorando dinheiro. Dinheiro pode ver? Dinheiro pode andar? Né? Carro anda, mas carro não pode ver. Né? Casa, né? Prosperidade, jatinho, fama, né? Continua correndo atrás de deuses, né? Para de correr atrás do vento. Olha para Jesus, Ele é o seu libertador, Ele é o seu salvador, né? Claro que precisa de manutenção nas trincheiras, nós precisamos. Eu preciso de dinheiro para comprar roupa, para alimentar o meu filho, meus bichinhos, pagar meu aluguel. Preciso de manutenção, né? E nós temos poucos mantenedores. Eu oro todo dia a Deus para que levante mais, para que a gente possa fazer esse trabalho com mais dignidade, né? Também não se arrependeram os seus assassinos, dos seus assassinatos, das suas feitiçarias. Você assassina pessoas quando você mata a esperança, quando você rouba o dinheiro. Feitiçarias, quando você engana as pessoas com ilusões. Feitiçaria é a arte do engano, da ilusão. E a sua imoralidade sexual e dos seus roubos, né? Imoralidade sexual, pastores que adulteram, tantas coisas. Seus roubos, presta atenção,
roubo. Apocalipse 9, de 1 a 21. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus. Agora sim, né? Glória a Deus. Chega no fundo do poço. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu. O sétimo anjo tocou. Altas vozes no céu que diziam, os anjos formando um coro, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, do seu Messias. Ele reinará para todo o sempre, para todo sempre. Essa é a última trombeta, né? Apocalipse 11, de 13 a 15. A primeira trombeta, eu creio, que já está sendo tocada, como falei no vídeo anterior, a festa das trombetas em Israel. Em breve ouviremos o eco desse som. Sinceramente, meus irmãos e minhas irmãs que estão me assistindo, eu gostaria de estar errado, mas os sinais ao nosso redor estão tão claros, né? Olha o que mais diz. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe, que protege o seu povo, protege você, protege a mim, todo aquele que é de Deus, se levantará. E haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações até então. A Bíblia diz. Então, pastores que dizem que as coisas vão melhorar, que as coisas vão de bom para melhor, que agora vai, é o ano da veada. Mentira. Mentirosos, cara de pau, safados, né? Sem vergonha. São a maior cara de pau do mundo. Eu acho isso um absurdo. Como diria o Boris Casoy, isto é uma vergonha. Há tempo de angústia, está escrito. Então rasga Apocalipse, rasga o livro de Daniel, rasga Mateus capítulo 24, esquece essa parte da Bíblia e pronto, né? Continua falando de prosperidade, que é coisa... Isso é justificativa para apoiar político, tá? Isso é justificativa, porque ganha dinheiro da política. Vamos ser sinceros? Ganha grana da política, sim, ganha, é corrupto, é safado, é ladrão. E vai chegar a fatura. Não brinquem com Deus, vai chegar a fatura. O tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Naquela ocasião, o seu povo, aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Então aquele que estiver com o nome no livro, você, remanescente fiel, eu, temos com o nome no livro, nós não vamos estar aqui para ver, seremos arrebatados. Essa é a chave bíblica para nós. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Muita gente vai acordar do Oriente e do Ocidente, como Jesus já falou, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para desprezo eterno. Aqueles que são sábios, seja sábio, reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todos sempre. Seja estrela, brilhe. Daniel 12, de 1 a 3. Olha outro texto aqui, chave, vou finalizar com ele. Jesus voltou para a Galileia, no poder do Espírito. Por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Curioso, elogiavam, né? Depois diziam que era falso profeta, que era mentiroso, que engana o povo, que tinha parte com Beelzebu. Curioso como o povo, né? Maria vai com as outras, né? Disseram que... então é verdade. O que a maioria está dizendo, não, é uma minoria. Tá? Só João ficou aos pés da cruz. Jesus só escolheu 12, é minoria. Tá? Não escute a voz das multidões. As multidões pediram para crucificar Cristo. Não é porque está todo mundo para um lado que você vai. Isso é chamado efeito manada. Procura na internet, efeito manada. Procura na internet conformismo social. Você vai entender o que eu estou te falando. E todos elogiavam. Foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado, entrou para uma sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus lendo. Porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Não é isso que ele estava fazendo? Pregando as boas novas. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Liberdade aos presos, os cativos e a mente, né? E recuperação de vista aos cegos, enxergar o que você não está vendo, para libertar os oprimidos, oprimidos em diversas esferas, mental, espiritual, emocional, e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus leu até aqui, ponto, acabou aqui, tá? Ele fechou o livro, devolveu o assistente e sentou-se. Nas sinagogas todos tinham os olhos fitos nele. Lucas 4, de 14 a 20. Vamos ler o texto completo? Jesus está lendo o livro do profeta Isaías, ele leu até aqui, tá? Vou ler, ó. Ele finalizou proclamar o ano da graça do Senhor. Graça, tá bom? Vamos ver o texto completo?
O Espírito do Senhor, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, né? Mesma coisa. E enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Até aqui é a mesma coisa. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. Até aqui ele leu. Até aqui. Estou vendo a tradução mais comum, tá bom? Até aqui. Só que não tem ponto. No texto original de Isaías continua. É a mesma frase. E o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não veio para trazer a vingança. A vingança é o derramar das taças, é a grande tribulação. O dia da vingança não. Todo aquele que tiver seu nome no livro estará salvo, né? E consolar os tristes. Isaías 61, de 1 a 2. Olha, eu vou ler de novo o texto de Daniel. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe, protegerá o seu povo, você e a mim. Se levantará. Haverá um tempo de angústia. Tal houve como nunca houve desde o início das nações, até então. Mas naquela ocasião, naquele dia da vingança, da ira de Deus, naquela ocasião, o seu povo, você e eu, que estamos em Cristo, que a arca está na frente, na última trombeta, né? Todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Daniel 12:1. 12:1, perdão. Aqui ainda não chegou a última trombeta, é o final, tá? Só concatenando a ideia. Mas nós vamos na metade, tocou as 3 trombetas. Antes que o anjo diga, que aquela águia diga assustada, ainda tem mais, ainda tem mais 3 trombetas e o bicho vai pegar, a igreja vai antes. Há angústias como nunca houve, porque de lá para frente as coisas pioram, e muito, como nós já lemos anteriormente. Mas está escrito, Daniel 12:1, a Bíblia não se contradiz, mas naquela ocasião, naquele dia, naquele momento, da vingança de Deus, da justiça de Deus, livrará o seu povo, e todo aquele cujo nome estiver no livro será liberto, não ficará aqui para ver. Vamos para a glória, te prepara, Daniel 2:1. Esse é o dia da vingança. Então, meu irmão, minha irmã, não paga para ver. Ouça a voz das trombetas, observe os sinais, some conosco nessa trincheira. Ore, invista, divulgue, apoie. Juntos nós somos mais fortes. Deixa de ser um mero observador da história. Faça parte da história. Faça história. Deixe a sua marca de amor na terra. Nós todos, eu e vocês, somos flores do jardim de Deus. Que você possa exalar o perfume do amor de Cristo por onde quer que você vá. Jesus está voltando, nós estamos indo de volta para casa. Que Deus te abençoe e te guarde. A gente ainda vai se encontrar. Se não for aqui, vai ser lá, porque Ele está voltando. Que Deus te abençoe a você e a sua casa.